Tudo pela Graça é o programa de todos os sábados, às 14 horas, da Agathos Play. Aqui estamos com mensagem, com alegria, com música, com descontração para o bem de nossas almas. Hoje estamos aqui com o pastor Kleber Aleixo. Cadê o Kleber? Kleber Aleixo. Eu te conheço, Kleber. Sim. Para você, meu irmão. Tudo bom? Na paz, vontade. Senta-te aí. Irmão é pastor da Assembleia de Deus? Madureira. Madureira. Está na sede ou está em filial? Não, estamos na sede. Na Bispo sede. Abner de Cássio Ferreira Abner. e Marvi Opa. Ferreira, Borges Ferreira. Meu amigo Abner. Estamos Em lá, contato com ele. graças a Deus. Você trabalha lá especificamente, não é especificamente, mas tem alguma atuação primordial ou é um auxiliar geral? Bom, nós chegamos lá na sede trabalhando com um projeto, né, chamado Dincademac, né, que é um projeto que assiste algumas crianças, né, atípicas e típicas também, né, que é um projeto que nasceu no coração da nossa bispa e passou para minha esposa. Opa. E trabalhando lá, um belo dia, o bispo Abner achou por bem nos comissionar para dirigirmos uma congregação. E no último domingo que passou, tomei posse nessa congregação e agora nós também estamos pastoreando uma congregação. Em qual localidade? Essa congregação fica lá em Vargem Grande. Vargem Grande? Chamada AD Taboinhas. Você Taboinhas? pode ir lá, você também pode ir lá, dentro mas lá no, Vargem Grande, galera, no legal. Instagram, você vai poder ver lá AD Taboinhas. Nós estamos lá naquela comunidade que precisa muito de Jesus, que precisa muito do evangelho ser pregado lá dentro para aquelas pessoas. Não é fácil. Você falou que é feito do trabalho ainda com crianças chamadas especiais, não autistas, etc. Esse trabalho continua? Continua. Inclusive, assim que nós fomos tomar posse, nós estávamos escalados para cantar uma canção, né? E ele havia falado com a gente num domingo, né, da virada de ano. Ele nos chamou e falou: irmão, hoje não deu para cantar, mas no domingo vocês vão cantar. Passando esse domingo, chegou a Santa Ceia pela manhã, quando foi na nossa reunião de obreiros, ele perguntou: cadê o bálsamo de cura? Está aí? E quando ele... Vem aqui, irmão. Aí eu fui, chamei a minha esposa para nós estarmos juntos. E quando chegamos lá, ele: dobra o joelho aí. Aí eu já sabia o que era. Ele falou: a partir de agora os irmãos estão indo lá para Taboinhas e vão tomar posse hoje. E assim que a minha esposa estava levantando, a nossa bispa virou para ela e falou: olha, o trabalho do Dincademac continua. Continua, né? Não pode parar. A minha filha mais velha trabalha com autismo, né? Eu tenho um neto que é autista, né? E hoje a minha filha é secretária de Educação de Itaperuna. Que maravilha, né? que e maravilha. ela está lá tentando implementar. Porque Em nome de Jesus. Ela é uma fera. Implementar o trabalho de proteção e cuidados dentro das escolas, com cuidadores, com tudo, para o espectro autista, que está aumentando enormemente no mundo. Se o mundo chegar a 2050, se chegar até lá, eu acho que não, porque ele deve voltar antes, estou mandando pedido do requerimento toda hora para ele, passando requerimento, protocolando. Isso. Como de uma pessoa que eu conheci, estou protocolando em cartórios celestiais, para ver se chega mais rápido. Isso é bom. Chega mais rápido. Mas é um trabalho muito sério, muito interessante. E está aumentando. Se o mundo chegar até 2050, a metade da população dos meninos na Terra será de autistas. Olha, aí, como é que vai ser administrar isso aí? E nós estamos lá, nós estamos capacitando, né? Capacitando os líderes da Escola Bíblica Dominical e existem outros projetos também, as igrejas. E nós estamos, assim, não laudando, mas dando o conhecimento às famílias e encaminhando: olha, procura os profissionais dessa área para tentar
né, mapear a criança, né? Nós estamos mapeando não é fácil, o é complicado, campo. porque cada autista é um autista diferente. Exatamente, E dentro pastor. da igreja é muito complicado. Exatamente. Porque o trabalho da igreja é feito, de certa forma, em um bloco, para atender, digamos, de tal idade, tal idade. Autista não. Se você tem 30 autistas na igreja, você tem que trabalhar de 30 maneiras diferentes. Diferente, exatamente. E o que a gente trabalha exatamente é a abordagem. A abordagem. É o olhar. Não excluir, é incluir. E não é separar um cantinho para botar... É Não, ele não fazer pode- as atividades não, com não. todos. Então, a gente não tem... pode enclausurar ninguém, Isso. não. Então, nós temos andado pelas congregações, capacitando, falando, né? E a gente vai partir agora para os direitos, né, que as famílias têm, né? E é necessário a gente mostrar esse caminho para que o reino do Senhor venha a ser expandido cada vez mais. E plural, né? Agora, Plural. Kleber, Sim. é sem dúvida alguma a maior, digamos assim, expectativa, eu não vou, na palavra que eu quero usar não é expectativa, nem ameaça, é a maior responsabilidade que nós temos para o futuro, é exatamente com essa geração de gente diferente que vem por aí. Quando eu falo de gente diferente, estou falando em termos de construção da personalidade, do jeito de ser, da personalidade, Sim. enfim, de autismo e outras coisas mais. Vai ser muito difícil para a igreja precisa se preparar muito. Porque aquela membresia padrão vai desaparecer. Isso. Certo? A membresia padrão, quer dizer, aquilo que era exceção vai se tornar a regra. E aí, como é que a gente vai administrar? Para isso, em Madureira, nós temos o Jim Cademac, que é a nossa coordenadora, Ana Paula Aleixo. Quantos anos de ministério você tem? Olha, pastor, eu já estou 10 anos. 10 anos de ministério? 10 anos de de crente, ministério. quantos anos? Eu sou desde berço. Desde a época nasceu que crente? mergulhava debaixo dos bancos, a igreja... Mas você não nasceu crente, não, né? Não, nascer crente não, né? Quando eu me entendi por gente, já aí estava isso. engatinhando na igreja. Já estava engateando, eu mergulhava por debaixo do banco, saía com a roupa toda suja de vermelhão lá da congregação. Tem crianças mesmo, filhos de pastores, etc., Sim. que quando celebravam a ceia, que os diáconos guardavam lá dentro o resto de suco, de uns cálices com suco, etc. As crianças iam para lá, bebiam comigo todo dia. Você teve essa época também, não? Não, eu sou da época do copo. É Santa Ceia, aquele assim, copão. E o cara ia com lenço. O camarada vinha com lenço e cada um... Exatamente. A sua igreja tinha isso? Eu conheci época. isso. Eu não fui membro da igreja da Assembleia de Deus nessa época. Mas era que meus pais eram. E o diácono, né? Com o copo, limpava e isso, bebia, né? Mas o cuspe que ficou no copo, o goleiro. Exatamente. Eu era dessa época. Então, eu sou crente. Daí minha mãe era de uma congregação chamada Betel, né? Ali na comunidade de Vila Sapê, em Jacarepaguá. Na época era bem perigosa, né? E minha mãe tinha acabado de sair, enfim, de uma vida, né? Do espiritismo, né? E ela entendia que ela precisava, né, mudar a vida dela. Meu pai também havia pedido. E nessa transformação de vida, ela entendia o crescimento, né? Era da nossa família. Eu sou eu tenho mais 3, eu sou o terceiro de mais 3, né? Então somos 4. E eu sou o único homem da minha casa, somos 2 homens e 2 meninas. Eu sou o único homem ali de todos que não saiu da igreja. Aí minha mãe se preocupou, fomos para a igreja de Vila Sapê. Aí na igreja de Vila Sapê, eu já cheguei lá na época como adolescente, na verdade juvenis. Ali era com o pastor Sebastião Moisés. E dali eu nunca mais saí, dali nunca mais quis me desviar, sempre gostei. Você é casado? Sim, casado. Quantos filhos? 5, 6, 7, 8? Não, só uma. Só Maria uma, Paula. Isso aqui que é isso? É minha princesa, 16 anos, graças a Deus, só uma. O senhor só me deu um. Casado com a pastora eu só tive Ana competência Paula. para fazer 2 filhas. Não né? consegui fazer filho de jeito nenhum. Meu pai ficou furioso. Meu pai, quando soube que a minha esposa não teria mais filho, me chamou para conversar, porque o nome da família ia parar. Sim. Porque não tinha homem. Eu digo assim, o quê? O senhor está querendo botar esse sobrenome Antônio da Silva para frente? Conversa com a velha e começa tudo de novo, porque comigo não. Comigo não. Que maravilha. Tenho 2 meninas. Sim. São novinhas, uma com 54, outra com 52 anos. Oh, meu Deus. Não. Novinha. Não, todas elas mais velhas do que você. Todas elas. Eu tenho 50 anos. 50 anos? 50. Então, elas são mais novas.
Casado com a Ana Paula. Não, as duas são mais velhas que você. Uma Sim, com as 54, duas. é. Eu fiz 26 anos de casado agora, no dia 2 de janeiro. E no dia 28 de dezembro eu fiz uma data parecida. Você fez 26, eu fiz 56 anos. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Tá vendo Parecido, que coisa né? boa, que coisa Diferença só de maravilhosa. 3, um númerozinho 3 não é nada, né? Pois é. Que maravilha, 56 que maravilha. anos. Coitada da minha esposa, doente, mas Deus está cuidando, Deus está cuidando. Deus está cuidando Pastor, de quais os seus sonhos para o ministério pastoral? Continuar crescendo, lutando, continuar trabalhando, servindo? crescendo, continuar pregando o Evangelho. Esse é o nosso chamado. Não tem chamado melhor e maior do que pregar o Evangelho, falar que ainda existe esperança, que existe vida. E nós estamos aqui para isso. A igreja está aqui para falar desse Deus poderoso. É isso aí. E falar do amor dele. Por todo o Brasil e se deixarem por todo o mundo, né? Sim, isso é quem tem que fazer. Sim. Pastor, é um privilégio estar com o irmão aqui. O irmão canta também, não canta? Sim, nós tem um ministério com a minha Com princesa linda, com a Ana Paula. princesa, né? Bom, é assim mesmo, né? Todo mundo tem que valorizar aquilo que tem, né? Isso, Não ó. que você vai falar, mas Ó. de jeito nenhum, sendo maluco, Sim. né? Então, pastor Kleber, muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos dar uma palavra Sim, para os nossos corações. vamos sim. Quem vai cantar com vocês é Bálsamo de Cura? É o Bálsamo Cadê de o Bálsamo Cura. de Cura? Vamos Sou lá. eu, pastor Kleber e Ana Paula. Epa, que maravilha. Kleber. E aquele é o quê? Aquele lá é o pastor Marcos Antônio. Não, pergunta se era pastor, disse que não era. É o nosso tecladista. primo. Ô, É. Por que você disse que não era? Ô, rapaz. Que maravilha. Nós acabamos de lançar esse single agora no mês de novembro pela Blast Music. Blast Music. E nós cantamos, é uma música que fala do processo que nós vivemos com a nossa filha de 15 anos, a preparação da festa da Maria Paula e seus 15 anos. Maravilha. Todo um processo, toda a vitória do crente, ela passa por um processo. Então, que nós tenhamos que aprender, possamos aprender isso. Os processos vêm para nos amadurecer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Para fazer com que a gente tenha mais intimidade com Deus, né? Amém. Isso. E aí a gente passa os processos dando glória. Aleluia. Nós vamos dando glória aqui, você dá glória aí. Vou dando glória aqui, vai dando aí, irmã, pra ser alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Vou dando glória aqui, vai dando aí, irmã, pra ser alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Ana teve um grande desafio. Madre cerrada pelo grande Deus. Entrou no templo diferente, dobrou o joelho feito um crente, e a vitória Deus lhe concedeu. Vou dando glória aqui, vai dando aí, irmã, pra ser alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Vou dando glória aqui, vai dando aí, irmã, pra ser alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Esther teve um grande desafio. Mardoqueu lhe contou o que aconteceu. Se não jejuasse no palácio e não desse aquele banquete, Não salvaria o povo de Deus. é só no glória. Vou dando glória aqui, vai dando aí, irmã, pra ser alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Vou dando glória aqui, vai dando aí, irmã, pra ser alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Pra você, eu não sei qual o seu desafio, Escuta aí, é pra você. mas é só orar e falar com Deus. Faça um jejum e fique calada, Satanás vai bater em retirada. Porque você já está alicerçada. Vou dando glória
alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Vou dando glória aqui, vai dando aí, irmã, pra ser alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Pra ser alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Pra ser alicerçada no processo, somente com jejum e oração. Eita glória! Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Eu quero deixar para nós uma reflexão muito abençoada. O Senhor me deu essa palavra ontem, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, e o versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Meus irmãos e meus amigos, e você que está aí assistindo esse programa Tudo pela Graça, esse é um texto muito conhecido em que fala que quando Jesus ele acalma a tempestade. E esse texto Jesus falava muito, usava as parábolas para ficar como um fácil entendimento para as pessoas. E Jesus, depois de falar com a multidão, ele queria passar para o outro lado do canal. E por ser cercado, o canal da Galileia, por ser cercado por montanhas, logo, em nível mais baixo, é cercado por montanhas, então a montanha era mais fria no cume da montanha e na altura do mar era gelado. Então era costumeiramente ventos fortes e a temperatura mais baixas. E eles foram surpreendidos quando atravessavam esse canal por um vento muito forte. E esse vento vinha e fazia com que as ondas se levantassem. Só que, enquanto eles estavam atravessando aquele canal, Jesus disse para eles: olha, enquanto vocês atravessam, eu vou dormir na proa do barco, eu vou descansar. Jesus entregou a direção para os seus discípulos. E ele dizia: eu vou dormir um pouco. E ele estava. E o texto vai falando que o vento os surpreendeu, sabe, seu Heitor? E nessa surpresa começou a levantar o mar e as águas começaram a entrar no barco. E o texto vai falar que eles ficaram muito preocupados, porque eles acordaram Jesus com uma certa veemência: mestre, não se te dá, nós vamos morrer. E eles começaram a acordar Jesus. E o texto fala que Jesus se levantou e repreendeu o vento e disse: mar, cala-te, aquieta-te. O mar se calou e aquietou. E o que me chama a atenção para nós, que Jesus fala para eles assim: por que sois vós tão tímidos? Jesus estava falando para eles sobre a timidez. E é exatamente isso que eu quero trazer para nós, sobre a timidez. Jesus estava com eles no barco. Jesus falou: olha, nessa vida você vai ter muitos problemas, vão ter muitas dificuldades, mas eu estou contigo. Só que eles tinham a autoridade de mandar o vento calar e o mar aquietar. Mas eles foram chamar por Jesus. E Jesus fala assim: por que sois vós tão tímidos? A timidez, ela nos paralisa. A timidez, ela nos faz ter medo de situações que não é para a gente ter medo.
Se Davi fosse tímido, Davi não teria escrito a história ou não teria derrubado o gigante Golias, quando o gigante Golias, por 40 dias, desafiou o povo de Israel. Tem alguém aí? E a minha pergunta é, quantos gigantes têm falado em sua vida, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, que está dizendo que você não vai conseguir? Eu quero te dar uma palavra só. Davi falou assim, tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afligido. E aí nós sabemos o final da história. E aí eu quero fechar essa reflexão para nós, Heitor, como a Bíblia fala para nós, que se encontra no livro de 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de timidez. Coloque isso na sua cabeça, meu amigo. Uma coisa é certa, o ano de 2025 acabou de começar. Ele está nas suas primeiras semanas. Talvez 2024 for um ano de decepção. O gigante se levantou dentro da sua casa. Faça como Davi, enfrente-o no nome do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor não nos deu espírito de timidez, porque no dia em que nós levantamos as nossas mãos e convidamos para que o seu espírito entrasse na nossa vida, tomasse conta de tudo que se chama pelo nosso nome, nós não devemos ter medo. Em frente, em nome de Jesus. Deixa o vento soprar, porque o vento só faz barulho. E eu quero compartilhar um primeiro testemunho. Nós estávamos lá pregando uma palavra nessa comunidade ontem. E de repente, quando eu estava falando exatamente sobre o vento, eu escutei um barulho. Pá! Aí eu dei uma olhada assim. Falei, não estou vendo nada de diferente. E eu falei, o vento só faz barulho. O segundo, pá! Falei, o vento só sabe fazer barulho, porque no nome do Senhor Jesus, ele vai se aquietar. Amém. Irmão, parou tudo. Quando eu olhei, o bar lá com a televisão ligada, os homens jogando sinuca, era apenas para criar uma distração dentro da igreja. Então, que nós possamos entender que o vento vai soprar nas nossas vidas. O mar vai se levantar com a força do vento. Mas no nome do Senhor Jesus, amém, nós vamos vencer. Então, que esse ano, você colocando em prática, entendendo que o Senhor não te deu espírito de timidez, você vai vencer e seja feliz. E se você tiver com medo, lembre-se de uma música. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao seu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, do gênio dos mal. Tais águas não podem a nau tragar, querendo o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai. Conosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Obrigado, meu irmão, por essa palavra aleluia. Bendita. Aleluia. Se você
vocês quiserem depois saber mais sobre o Bálsamo de Cura, é Bálsamo de Cura Oficial no Instagram. E depois vai lá ver também, Vou Dando Glória, o nosso novo single. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras clamem contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até dizer então que me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus prova, transforma, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, tudo pela graça, está voltando agora e voltando com o bloco A Bíblia Livro por Livro, um bloco bendito, né? Que a palavra de Deus é sempre uma coisa bendita, né? E o pastor Joaquim é o mestre deste momento. Então vai lá, Joaquim. Qual o livro agora? Pastor Qual o livro hoje? Heitor, é um privilégio para a gente trabalhar esse tema, a Bíblia, livro por livro, essa visão panorâmica e rápida que a gente tem nesse programa. Repito, que a gente encontra hoje nas múltiplas Bíblias de estudos que a gente tem no Brasil em língua portuguesa, todas elas com erudição que a gente não se cansa de ler, e quanto mais lê, mais enriquecida a pessoa fica ao considerar essa sabedoria que Deus vai dando aos seus servos e servas ao longo do tempo, para que tanto a Igreja de Deus quanto o Reino de Deus sejam estabelecidos firmemente no coração da humanidade, que precisa urgentemente de ouvir falar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de gente comprometida
com a causa de Deus, como é o caso de Esther, essa personagem tão conhecida de todos nós que amamos a palavra de Deus. O livro de Esther, que é o 17º livro na ordem dos livros do Velho Testamento, são 39 livros, é um livro que fala da preservação do povo de Deus no meio das perseguições, dos inimigos que sempre existiram. A partir de Caim e Abel e Caim lá no Jardim do Éden, ainda quando toda a humanidade começou, até os dias de hoje, essa luta entre o bem e o mal, entre os amigos de Deus e os inimigos de Deus, entre os amigos do povo de Deus e os inimigos do povo de Deus, a gente tem essa luta retratada muito bem nesse livro de Esther, que é um livro fácil de ler, um livro muito gostoso de ler, um livro em que a gente sente fortemente a emoção que aquela personagem viveu e todos aqueles que viveram naquele tempo, especialmente o povo todo que estava sendo programado para ser destruído. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus foi preservado. O livro de Esther, como disse, é o livro da preservação, com 10 capítulos, 167 versículos, leva-se mais ou menos meia hora para lê-lo com proveito. Foi escrito por um judeu persa, provavelmente Esdras, Esther ou Mordecai, escrito cerca de 425 a.C., segundo a erudição bíblica, escrito e dirigido para a nação judaica, que estava exatamente a ponto de ser exterminado por causa de ciúme, de inimigos de Deus. O período que é coberto aqui é cerca de 12 anos, mais ou menos, no intervalo das vindas do povo da Babilônia para a terra de Israel, o retorno. O verso-chave está no capítulo 4, verso 14, que diz: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Eu acho simplesmente notável essa expressão desse finalzinho do capítulo no que tange a Esther. Os inimigos de Deus estavam preparando ali uma cilada para que fossem destruídos por ordem do rei. Mas Deus, na sua infinita providência, e essa é a palavra-chave também desse livro, providência de Deus, levantou exatamente aquela rainha Esther para que pudesse ser usada por Deus para chegar à presença da autoridade máxima daquele país, daquele momento, daquele reinado, para interceder em favor do povo. E ela, depois de muito se preparar e jejuar e buscar auxílio dos seus irmãos e irmãs, da sua própria família, ela chegou com coragem perante o rei e a graça de Deus estava com ela e ela alcançou o favor do rei e por ele, então, aqueles inimigos que estavam se preparando para exterminar o povo de Israel, especialmente Amã, ele foi, na verdade, aquele que experimentou a própria arma que ele preparou contra o povo de Deus. Então, nesse livro, que tem em Jesus Cristo o advogado do seu povo, aquele que cuida de nós, ele é realmente o nosso advogado, o nosso cuidador, é o livro que mostra nós, os seres humanos, sendo preservados providencialmente nos momentos de crise. Crise que você e eu temos passado em nossa vida, crises que nós temos passado tanto como congregações cristãs no mundo todo, especialmente aqui no Brasil, crises que a gente passa na própria família, crises de inimigos contra nós. Deus, nosso Pai, através de Jesus Cristo, que tem constante cuidado de nós a partir do trono dele nos céus, e pelo Espírito Santo que ele colocou em nós e na igreja, ele vai cuidando de nós, nos preservando, nos protegendo, nos guardando e nos fazendo bem-sucedidos no tempo e no lugar onde ele nos coloca para que o sirvamos com toda a nossa energia, com toda a nossa piedade, com todos os talentos que temos, para a glória do seu nome, para o crescimento da Igreja de Cristo e para o estabelecimento do reino de Deus no coração dos seres humanos. Que sejamos como Esther, que saibamos que para tal tempo Deus nos colocou aqui para a glória e honra do nome dele.
com esse bloco, a Bíblia, livro por livro, majestoso para a nossa edificação, para a expansão do nosso conhecimento. Muito obrigado. Voltamos já já com Tudo pela Graça. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos. Voltamos com o programa Tudo pela Graça para aquele bloco Li e Gostei, que é delicioso para a minha alma, para o meu intelecto e tenho certeza que também para o irmão, também para o amigo. Vamos para as frases de hoje. Vamos lá. Não permita que sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Ih, rapaz. É uma atitude sábia, né? Uma proposta sábia, né, pastor Heitor? Porque se ela não depende daquilo que eu posso perder, ninguém pode tirar de mim, né? Mas que quando a felicidade está em cima de coisas que são frágeis, não tem o devido fundamento, olha, dura pouco. A proposta de C.S. Lewis é você se basear no ser e não no ter, No não é? ter. Porque se é alguma coisa que eu tenho, eu posso deixar de ter, mas é alguma coisa que eu sou, é mais difícil de alguém tirar de mim. Não que eu não possa deixar de ser, pode acontecer. Porém, é mais difícil alguém tirar de mim um valor imaterial do que um bem material. No meio que a gente vive, na nossa terra, dependendo de onde eu andar com esse relógio ou com qualquer elemento material, é muito fácil eu perder, né? Tomá-lo de mim. Agora, aqui do coração, aqui da mente, não. é muito difícil. É impossível, né? É impossível. Só a morte. Mas a morte também não é uma coisa que você saia do bom para o pior. No caso do crente, ele sai do bom para o melhor. É verdade. Ainda mais se a nossa felicidade estiver guardada em Cristo, não é? Eu gosto do texto de Colossenses 2:3 que Paulo diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, a gente cavuca esses tesouros. Enquanto os tesouros estão em Cristo, quem é que pode alguma coisa contra ele? Nada pode. Então, se a nossa felicidade estiver nele, maravilha, ninguém pode tomar. Interessante, a gente lê a Bíblia, estuda e prega, etc. E a gente não está fazendo nada errado o tempo todo, mas a proporção que a gente vai vivendo com Cristo, essas palavras passam a ter significados mais amplos, mais agradáveis, mais fortes. Né? Esse versículo agora que você lembrou, por exemplo, uma coisa é a gente hoje lendo e meditando sobre ele, ou 30 anos atrás. É verdade. E a Bíblia ela é orgânica, ela é linda, por quê? Você pega Isaías 45, 2 e 3, aí você tem uma promessa lá messiânica: dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Que ela dialoga com ela mesma. Aí você chega no qual, ele diz: esses tesouros escondidos, essas riquezas encobertas, estão em Cristo. Há uma promessa, há um cumprimento da promessa, e se essa promessa se cumpriu, e se ele foi fidedigno e verídico no cumprimento dessa promessa, é claro que se ele promete que se eu obedecer e segui-lo serem feliz, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O problema, o sério é que está aí disponível para todos e as pessoas não querem ver, não querem sentir. Acham que valores de riquezas mais importantes estão neste mundo. Dureza de coração, pura e simples dureza de coração. O ser humano é assim. É verdade. Mas Deus continua sendo o que ele sempre foi. Com sua graça e misericórdia. Graça e misericórdia e disponível para nos atender sempre. A próxima: eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Não por aquilo que ele é, mas através dele eu posso ver tudo ao meu redor. Que maravilha, né? Acho lindo, né? Há um pouco da experiência do próprio Lewis, que se declarava ateu aí, não é? Quando a cosmovisão dele, a visão de mundo que C.S. Lewis tem, ela muda completamente depois que ele se converte e descobre essa luz, essa riqueza do Evangelho e passa a ver o mundo através dessa luz. Interessante que quanto maior a distância de Deus, maior a expressão desse homem quando crê em Deus e se publica e se submete a Deus. Aquele negócio, o filho de crente criado na igreja, etc, etc. Normalmente ele é crente mediano durante muito tempo, porque ele está tão acostumado com aquilo que é comum, não faz tanto significado. Mas para aquele perdido, desgraçado, que aceita a Cristo, a mudança que ele tem é de uma substantividade assombrosa, né? É a história do pessoal que criticava
aquela mulher que numa das versões do evangelho, ela quebra o vaso abaixo, joga sobre Jesus, beija os seus pés, rega com o cabelo. Aí Jesus vê que o pessoal está criticando aqui, fofoquinha ali, e fala, olha só, eu entrei na sua casa, você até agora não me deu nada para comer, para beber, não lavou meus pés. Essa mulher eu cheguei, beijou meus pés, jogou um perfume sobre mim, está chorando aqui, porque os seus muitos pecados foram perdoados e ela muito me amou. A quem pouco são perdoados os seus pecados, pouco ama. Então parece que é uma proporcionalidade naquele que está meio acostumado, não, é assim mesmo, na religiosidade, não percebe a grandeza do amor de Deus. Não. E aquele que está lá perdidão, vê que para ser alcançado, só o grande amor de Deus. E essa religiosidade protocolar que existe por aí não leva a nada. É verdade. Não produz modificação em ninguém. Em ninguém. Essa mulher quebrou um vaso que era difícil de ser feito, o alabastro não é um material fácil de trabalhar, e estava cheio de nardo puro. Ali eram duas preciosidades, tanto o vaso em si, quanto o que ela derramou sobre Jesus. Mas ela sabia o que estava fazendo. Lindo demais. E a promessa se cumpre quando Jesus diz o que ela fez vai ser falado em todo mundo. Nós estamos aqui, 13 mil quilômetros de distância da Palestina, 2 mil anos depois do acontecimento, falando dela. Não é? O que me chama a atenção, além de todos esses elementos que o senhor colocou, pastor Heitor, é que você está falando do cabelo da mulher, que é uma coisa preciosa para a mulher, jogada num pé que está sujo de poeira vindo da Palestina, misturado com o óleo viscoso, misturado com lágrimas. Ou seja, quando ela se levanta, está tudo bagunçado. Ela não se importa com isso, ela se importa com Jesus, porque ele é que importava. Porque o lado de fora dela não importa, mas do lado de dentro, nesse lado de dentro estava Jesus. É verdade. Estava Jesus. Isso é maravilhoso, não é? E por aí ela passa a ver o mundo como o C.S. Lewis fez, não é? E a maneira como a gente precisa olhar o mundo a partir da visão de Deus revelada na Escritura, que é a cosmovisão cristã, num quádruplo cenário. Criação, Gênesis 1 e 2. Queda, o homem pecou, Gênesis 3. Redenção, o homem precisa ser alcançado pelo amor de Deus, Gênesis 4, Apocalipse 20. E restauração, Apocalipse 21 e 22. Então, a partir dessa visão que é revelada nas Escrituras, um cristão precisa ver o mundo para enxergar ele de maneira diáfana, para enxergar ele de uma maneira reluzente e enxergar de maneira adequada. E ser feliz. E ser feliz. Em termos absolutos, porque a felicidade, como o mundo vê, fugaz, passageira. É verdade. Insignificante, né? É verdade. Não descobriu ainda o cerne que a felicidade se encontra em Cristo. Encontra em Cristo e na eternidade com Ele, né? Isso é maravilhoso. A próxima, há dois erros idênticos e opostos nos quais nossa espécie pode cair acerca dos demônios. Um é não acreditar em sua existência. Outro é aceitar e nutrir um interesse excessivo e doentio nele. Os próprios diabos ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam o materialista ou o mágico com o mesmo deleite. Sabedoria, né, de C.S. Lewis, né, expressa nessa frase, e também na obra Cartas de Diabo a um Aprendiz. A um Aprendiz. Quando ele fala sobre isso, porque a vida cristã, o que é a vida cristã? É Jesus recolocar a pessoa no equilíbrio, não é? Jesus fazer a vida da pessoa equilibrada. Sem Deus nós somos desequilibrados, nós vamos para extremos. Ou nos tornamos materialistas, ou nos tornamos fantasmagóricos, mágicos, querendo que a coisa se resolva por meio de um feitiço, de um sim salabim evangélico. Agora, Cristo nos chama para um equilíbrio, e o equilíbrio o diabo não gosta. Não, ele nunca gostou, né? Ele se desequilibrou, né? E tentou desequilibrar Jesus. Jesus. Mas que ele desequilibrou o que Deus criou, que foi o homem, ele desequilibrou. E por isso que você vai ver naquele ensaio, ele vai aparecer em igualdade de condições com aqueles que ele ajudou a jogar no inferno. É verdade. Igualdade de condições. É interessante porque nessa questão de equilíbrio e desequilíbrio, né, a gente menciona a queda de Lúcifer, né? Então uma queda é alguma coisa que se desequilibrou, né? Ele se desequilibra do céu, cai, tenta também desequilibrar o ser humano, que cai, né, incitando-o a desobedecer a Deus. Mas a vida cristã é um convite ao equilíbrio. A Bíblia mostra assim. Jesus diz em Mateus 22, 29, errais não conhecer nas Escrituras nem o poder.
deveis conhecer essas e aquelas. Então, o equilíbrio, escritura Certo. e poder. Eclesiastes 7,16. Não seja demasiadamente justo, Nem nem sábio. demasiadamente sábio, porque a razão te tirarias contra ti mesmo. Então, justiça e sabedoria no patamar de igualdade. Provérbios 38:9. Duas coisas te peço, não me negues antes que morra. Não me deis a pobreza, para que empobrecendo não venha furtar o pão, e não me deis a riqueza, para que enriquecendo eu venha blasfemar de ti. Então, não quero riqueza nem pobreza, quero o equilíbrio. A Bíblia conclama o tempo todo o Todo equilíbrio. para o equilíbrio, ou E seja- aí, Jesus é a maior prova de equilíbrio. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus é Deus, mas se faz ser humano para que vejamos a beleza da humanidade, a beleza da glorificação de Deus no seu amor expresso equilibradamente Aquela para nós. expressão, a virtude está no meio, é um axioma. É um axioma, É um axioma. Axioma significa uma verdade que não precisa de explicação, não carece de explicação. Essa foi a terceira, não foi? Isso, agora vamos para o nono. Ok? Nós estamos terminando esse bloco, li, gostei, maravilhoso, com frases maravilhosas, com comentários extraordinários. Mas na semana que vem estaremos aqui de novo com mais um programa Tudo Pela Graça e com esses dois famosos aqui, eu e Henrique, não só famosos, mas também bonitinhos. Até lá, um abraço.